nós vivemos em ambientes corporativos, ainda, Caio, como quartel, muitos ambientes corporativos, né? Com aquela rigidez, com normas, né? E a gente esquece que atrás do crachá está uma pessoa, está um pai de família, está um filho, está um irmão, está alguém que lá fora tem relações, né? E nós precisamos olhar essa pessoa com a complexidade que se exige, né? Então, aqui é mais uma provocação para a gente poder seguir essa nossa gostosa conversa. Eu dei uma caidinha, mas voltei. Marcelo, Caio, fiquem à vontade para fazer os comentários sobre o que o Renato trouxe. Eu acho que eu vou fazer um comentário geral para depois falar de educação e de organização. E organização eu tenho bastante interesse em alguns projetos com educação, mas também não sou especialista em organização, onde eu navego mais. Eu gosto muito da ideia, tem um podcast que eu tenho acompanhado que chama Rebel Wisdom, que é gente que se juntou e eles criaram um negócio que chama Intellectual Dark Web, que é de conseguir fazer uma reflexão sobre o futuro para além da polarização, para além da fragmentação. Então, juntou gente de direita, gente de esquerda, e aí de várias áreas. Então, é muito interessante ver os diálogos que acontecem lá. E tem um cara que chama Eric Bernstein, que é um democrata nos Estados Unidos, e que ele fala que a gente está vivendo, e a gente tem o desafio de jogar o que ele chama do Game A e o Game B, que tem o jogo A e o jogo B. O jogo A é esse jogo que o Renato estava falando, né, e o Caio, de fazer mais do mesmo, mais rápido, com essa lógica de produzir valor econômico, em competição, meritocracia, e com baixo valor moral e ético, e produzindo as coisas que a gente está vendo produzir. E o que ele chama do Game B são todas essas inovações que estão acontecendo na fronteira do sistema, que de alguma forma tem muita esperança e muita coisa acontecendo no mundo, em várias áreas, saúde, educação, empresa, artes, tem muita coisa, sustentabilidade, regeneração, impacto, tem muita coisa bacana acontecendo. Mas eu gosto muito, e até semana passada eu estava ajudando um instituto importante que tem uma abordagem para a educação, e a gente meio que estruturou a estratégia com esse olhar do Game A e do Game B. Então, se a gente pegar em educação, e eu concordo plenamente com vocês que a educação, de alguma forma, como várias coisas da nossa cultura, reproduziu os princípios do capitalismo, do mercado, da revolução industrial e, portanto, com uma lógica de produtividade. As escolas são muito parecidas com fábricas e tudo mais. Mas ainda, né, então, se a gente pegar só o Brasil, sem pegar outros países, para este tipo de educação, a gente tem uma lacuna brutal, né? As notas do PISA do Brasil, a gente tem 40 milhões de alunos, 2 milhões de professores, e as nossas notas a gente conseguiu fazer um grande esforço em 25, 30 anos, foi botar todas as crianças na escola, ou a grande maioria das crianças na escola. A gente não tem mais crianças fora da escola praticamente a partir dos 6 anos de idade, mas a gente não conseguiu melhorar a qualidade. As nossas notas do PISA, elas continuam praticamente as mesmas nos últimos 10 anos, a gente evoluiu muito pouco. E, portanto, como país, a gente está praticamente perdendo o bônus demográfico, porque a gente não consegue educar uma geração com coisas básicas como lógica e linguagem, e mais de 50% de quem entra na escola com 7 anos não termina o ensino médio, e quem termina, só 5% de quem termina o ensino médio consegue fazer lógica e linguagem para poder entrar no curso superior. Então, ou seja, é uma lacuna do Game A que é brutal. Ainda assim, esse Game A está educando para o trabalho, num mundo que está pedindo educação para o ser humano. E aí tem um livro muito interessante que chama Post-Formal Education, que é de uma australiana, e que ela mapeia todas as abordagens de educação
pós-Segunda Guerra, que de alguma forma tem essa inspiração de criar um modelo de educação para além das questões do trabalho. E a gente até, nesse projeto que a gente fez para essa instituição, a gente mapeou mais de 50 autores, pedagogos, educadores, e 25 protótipos no mundo, desde ensino para crianças até ensino superior de iniciativas no mundo, como Chaos Pilot, como o Krishnamurti University em Londres, Schumacher College, tem muita coisa interessante acontecendo. Então, para dizer que é um problema grande, cabeludo, que talvez no nosso tempo de vida a gente não enxergue a solução ainda não vai estar dada. Né? Porque, é um hiperproblema. Esse é um hiperproblema. E é um hiperproblema porque a gente não consegue ver, né? Eu acho que o hiperproblema tem essa característica que, do ponto de vista cognitivo, né, os nossos antepassados tinham um problema na comunidade, ele via lá, tinha lixo em algum lugar, tinha o rio sujo, tinha violência. Os hiperproblemas têm essa característica da gente não conseguir ver e, portanto, não tem compreensão cognitiva. E aí, por isso que a gente adora a teoria da conspiração, né? Porque é mais fácil pegar uma teoria da conspiração do que conviver com a incerteza e a complexidade de um problema. Então, E aí, para falar de organização, eu sinto a mesma coisa, Renato, mas eu acho que a organização está andando mais rápido que a educação. Né? Eu hoje estou envolvido com muita coisa bem interessante, e para mim, eu vou citar um exemplo para não ficar muito longa a minha resposta, que bom, eu trabalhei na Natura, que é uma empresa bem inovadora, então eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa à frente do tempo, mas para mim tem uma empresa fazendo um movimento entre muitas outras, né, por conta do BlackRock, com toda a questão de propósito, de impacto, mas a Novartis, que é uma empresa farmacêutica, as farmacêuticas são as mais conservadoras do mercado. A Novartis está fazendo uma transformação organizacional baseada num livro de um dinamarquês chamado Unboss, que é Tirando o Chefe. Né? E é espetacular, né? E ele tem 4 princípios. Primeiro é se orientar pelo propósito, o segundo é criar espaço de inovação, que é um ponto que você tocou. O outro é liderança distribuída e modelos descentralizados de gestão, e o outro é autonomia. Então, só para vocês terem ideia, eles estão fazendo um rollout para 60 mil pessoas no mundo, de 120 mil funcionários que eles têm, baseado nesse princípio. E o Brasil é um do que eles estão sendo muito agressivos, que pós-pandemia não é que eles estão discutindo home office, eles estão discutindo escritório distribuído. Então, hoje no Brasil, a Novartis não vai ter mais escritório para as pessoas trabalharem, vão ser espaços de encontro, e as pessoas estão liberadas para morar em qualquer lugar do Brasil. Então, você imagina que, contas a pagar da Novartis, o cara pode estar um em Manaus, outro em Porto Alegre, outro no Rio de Janeiro, e eles decidem quando eles se encontram fisicamente por conta deles. Eles só não liberaram isso para fora do Brasil, porque tem uma questão legal de como pagar em reais para quem está fora do Brasil. Isso tem, assim, para mim, isso é um exemplo né, a gente teve muitas regressões de consciência com a pandemia, mas um dos exemplos de coisas que a pandemia nos arremessou e estão possibilitando transformação numa velocidade mais rápida é esse, que a gente vinha falando do futuro do trabalho e ele está acontecendo mais rápido do que a gente imaginava. Então, a quantidade de pessoa desempregada que não vai voltar a ter emprego e vai ter que encontrar uma outra forma de trabalho, e mais essas configurações, eu acho que na organização, a gente vai ver resultados mais rápidos do que em educação. Enfim, desculpa uma resposta longa aí. Valeu, Marcelo. Mas aí eu acho que a gente continua ouvindo o Caio, porque eu tenho certeza que as próximas 2 debatedoras podem fazer uma pergunta para o Caio. E aí eu vou deixar a Saskia ou Maria Angélica à vontade, quem tiver com muita vontade de fazer uma pergunta, porque a gente vai para um espaço agora que é a saúde, onde coexiste a educação e a gestão, né? E aí talvez o Caio também possa emendar um pouco dentro da pergunta que vocês forem trazer esse ponto de vista complementar sobre o que nós estávamos falando antes. Quer mandar aí, Saskia, já que tu abriu o microfone? Vai lá. Boa noite, obrigada pelo convite, estou adorando a conversa por aqui. Na verdade, assim, eu vim cheias de perguntas sobre a bota do Caio, né, para o diabetes, mas o assunto está muito mais profundo,
e eu queria colocar uma coisa como professora universitária que sou aqui em Pelotas, né? Eu tenho visto que os jovens, eles têm chegado muito frágeis, muitos deprimidos, ansiosos, pelo menos lá na medicina. Todo semestre que a gente atende, a gente está quase formando um ambulatório para atender alunos, né? E aí eu me pergunto, assim, nesse momento, que eles têm tudo. Eu, quando estudei, eu não tinha internet, né? A internet começou enquanto eu estava estudando. Então, assim, eu fazia pesquisa pedindo para a biblioteca me mandar os artigos. Então, eu penso assim, me parece que eles têm tudo, mas eles não se sentem tendo. Será que esse momento que a gente anda muito conectado, só com internet, redes sociais, etc., não está nos distanciando um pouco da família? Onde é que está o erro disso aí? O que vocês acham? Essa é a minha primeira pergunta, depois, se der tempo, eu faço outra. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. Bom, primeiro assim, complementando também o papo que a gente estava falando antes, já fazendo uma ponte aqui com essa nova pergunta, tem verdades clássicas e atemporais, e aí citando o clássico Paulo Freire, né, ele tem duas falas que são muito verdadeiras e muito simples e se conectam com tudo que foi dito hoje, inclusive com uma fala do Marcelo também, que primeiro a educação tem que ser libertadora. Ela não pode ser prisional, ela não pode ser uma educação prendedora ou limitadora. Ela tem que ser libertadora. E isso é uma ideia muito simples, mas ela é muito potente, ela é muito forte, porque a educação hoje não liberta. Então tem tudo a ver com o momento que a Saskia está falando dos alunos. E aí depois o Paulo Freire fala que quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido não é se tornar o opressor, né? Alguma coisa nessa linha, que também se conecta bastante com o fim da fala do Marcelo, quando ele fala que a gente tem que ter inteligência emocional para oferecer para o mundo o que a gente não recebe ou não recebeu, que vem ali dos nossos pais, né, da nossa família e tal. Isso conecta com a fala do Paulo Freire nesse aspecto de a educação, ela tem que libertar o indivíduo dessas amarras, e não são só as amarras sociais, capitalistas, são as amarras cognitivas, psicológicas do indivíduo, as faltas que a gente tem na nossa criação com os nossos pais. E esse processo educacional, eu vejo isso, convivi, apesar de ter estudado engenharia, eu convivia com os meus sócios, são professores da faculdade de medicina da universidade. Então, eu estou próximo um pouco dessa realidade dos estudantes universitários, principalmente o pessoal de medicina. E aí, se a gente destrinchar o porquê que isso acontece, né? E por que acomete principalmente os estudantes de medicina? Porque medicina tem toda uma fantasia mesmo em cima, né, de ser um médico e tal, e assim, é muito comum encontrar médicos com um ego muito inflado e tal, porque isso é construído desde cedo e é construído socialmente também, e a medicina, pelo menos até a minha época, era o curso mais disputado de qualquer universidade, era o mais disputado. Só as melhores notas do vestibular que iam entrar em medicina. E aí, o processo do vestibular em si, ele analisa as tuas capacidades matemáticas, lógicas e linguísticas. Ponto. E aí, se você quer entrar em medicina, você tem que focar nessas habilidades. E aí, esquece todo o resto. Esquece. Você vira uma máquina de devorar livros ali para entrar no vestibular. Então, você decora todas as fórmulas, você aprende todos os tipos de problemas matemáticos de física e tal. Você tem que saber solucionar
aquelas questões, entender como é que o vestibular de tal universidade funciona, o que pede mais aqui e ali. E esse processo é um processo de adoecimento, né, de desconexão com várias outras coisas da vida, que fazem parte da vida e do teu aprendizado. E por ser muito competitivo o vestibular de medicina, os alunos às vezes passam 3 anos, 5 anos até entrar na faculdade. E são anos que eles estão se dedicando a comer apostila, comer livro, para passar naquela prova, naquele vestibular, e aí isso atrofia o desenvolvimento de outras coisas essenciais. E o que eu acho essencial, ali, voltando para a pergunta da Renata, que eu acho que são as habilidades do futuro, são as habilidades do presente, mas que a gente tem que olhar para o futuro, né? Que é criatividade, autonomia e inteligência emocional. Porque sem isso a gente não consegue desenvolver as outras habilidades. A gente pode ser um tecnicista muito bom, mas a gente vai estar completamente perdido e desconectado no mundo. Eu acho que isso está afetando a maioria dos estudantes universitários, e sim, principalmente os estudantes de medicina, que tem essa característica da concorrência para o vestibular. Tudo bem, né? Já que a gente está ouvindo, querendo entender a mente jovem, vamos trazer um jovem para a rodada, o Felipe Adamoli. Eu nem vou dizer quantos anos tu tem, né, Felipe? Senão vai ficar chato aqui, né? Não tem problema. Tenho 22, pessoal. Eu acabo de passar também por uma experiência bem frustrante em relação à educação formal, assim, então acho que posso compartilhar um pouco do meu pensamento sobre isso também. Claro, sobre uma ótica muito pessoal, assim, não também, como o Caio falou, não sou especialista em educação, tenho alguns pitacos para dar, mas são pitacos mais da minha vivência. Eu acho que uma coisa que doeu muito para mim e dói ainda no ensino formal, porque eu desisti de 3 graduações, agora estou tentando a 4ª aí, acho que agora vai, porque eu me encontrei um pouco no modelo EAD, o modelo EAD estou caminhando para o caminho certo agora, acho que agora vai. Mas o momento que eu desisti da graduação foi no momento que eu estava na sala de aula e a professora falou, olha, eu vou disponibilizar o conteúdo online para vocês, mas cada semana eu vou disponibilizar um pedacinho. E aí por quê? Eu queria entender a continuidade e tal. Não, porque primeiro vocês têm que ouvir esse conteúdo sobre a minha ótica para depois entender sobre a ótica de vocês. E eu fico pensando, mas a educação tá nas suas mãos, como é que acontece isso, sabe? E isso eu acho que vem muito de um ponto de que o ensino formal ainda não está preparado para o erro, sabe? Para o erro e para lidar com esse erro. E eu acho que, claro que, medicina, como é que a gente vai lidar com o erro dentro de medicina? Claro, não vai botar um estudante para fazer algo que ele não tem nenhum domínio, tipo, ele tem que estar dentro de uma zona que ele possa errar sem nenhum problema, assim, e sem nenhum grande problema, porque basicamente dentro do que eu acredito que foi o formato que eu aprendi mais dentro do modelo corporativo, foi ter o espaço para tomar atitudes que poderiam causar um erro, mas não um erro que pudesse comprometer a organização, e aprender com esse erro. E no ambiente educacional, um erro é uma prova que tu foi lá, tu rodou e vem toda a carga emocional em cima de ti, de tipo, cara, como é que tu rodou? Ou, por exemplo, um estudante de medicina que não consegue passar no primeiro vestibular e a família fica toda em cima, estamos investindo dinheiro aí, como é que tu vai ter rodado nisso aí, vamos aprender e tal. E ainda vem a carga de tipo, cara, como é que tu tá rodando, como é que tu não tá indo adiante se tu tem todo esse material à tua disposição aí, tu tem a internet, tu não precisa ir na biblioteca, tu não precisa ir em nenhum lugar. E aí começa a vir essa enxurrada de coisas para cima da gente que a gente se sente meio sobrecarregado, sabe? E a gente não consegue olhar para fora e dizer, cara, me dá um espacinho aqui, deixa... Esse semestre eu não estou muito bem, mas no próximo semestre eu vou vir e vou buscar. Como é que tu vai rodar nesse semestre? E aí, tipo, vai ficar para trás? Então, eu acho que uma coisa que eu senti muito e que eu tento reproduzir muito no ambiente de trabalho hoje, eu brincava desde o início da empresa, eu fui o 3º funcionário da empresa, comecei como estagiário, hoje sou sócio, mas desde o início eu brincava que eu precisava para a empresa dar certo de um professor e um psicólogo. O professor a gente já tem, a gente contratou nesse semestre, porque eu acho que poder trazer essa educação para uma ótica do erro, sabe, de poder errar e aprender, e tá tudo bem se tu tiver que errar, como é que tu gosta de aprender?
Nunca me perguntaram isso na faculdade, sabe? Tipo, como é que tu gosta de aprender? Não, é tipo, olha, eu vou falar para ti nesse quadro aqui, tu vai ler esse livro aqui, tu vai fazer essa prova aqui. Tá, mas se eu gosto mais de estudar lendo, tipo, tem mais material? Não, tem que me olhar e falar aqui, sabe? Então, eu acho que uma pergunta que eu queria trazer também, linkando com tudo isso para o Marcelo e para o Caio, bom, na faculdade talvez a gente esteja um pouco longe ainda de ter essa abertura ao erro, de ter essa empatia também, sabe, de se colocar no lugar do aluno e ver que muitas vezes é difícil para o aluno também, sabe, que não está fácil ali, mas de que forma a gente pode criar um ambiente mais seguro e mais propenso ao erro dentro das organizações, entendendo toda essa complexidade que cada pessoa carrega no dia a dia dela, sabe? Quer que eu vá ou o Caio vai? Pode falar, Marcelo, eu já falei bastante aqui, quero te ouvir um pouco. Legal. Bom, esse tema do erro é um tema fundamental na organização, né? Porque eu acho que a gente estava falando de toda a lógica da Revolução Industrial e como isso afetou, e as organizações acho que são um lugar mais claro, né? Eu costumo brincar, não sei se tem alguém aqui que fez administração de empresas, eu fiz, e às vezes eu estou dando palestra e falo, né, quem fez administração, e por incrível que pareça, hoje ainda na escola de administração, na primeira semana de aula de teoria geral de administração, que é umas matérias, as pessoas ensinam Taylor, Fayol e Ford, né? Você fala, putz, e aí você fala, bom, eram homens de 50 e 60 anos que nasceram no século XIX, resolvendo que problema? Eles estavam resolvendo o problema de produtividade, né, que era tirar as pessoas das suas comunidades, do campo, para pôr na linha de produção. E, basicamente, mudou muito pouca coisa no mainstream de gestão, que é essa ideia de planejar, controlar, medir, processo, e portanto, a gente engenheirou toda a sociedade, inclusive as organizações, e principalmente as organizações, não é à toa, né, e o Renato estava dizendo isso, e você também trouxe, Felipe, não é à toa que a área que cuida de gente nas organizações chama recursos humanos, não chama uma área para seres humanos. E a linguagem que se usa é de reter as pessoas, de colocar no pipeline, de FTE, ou seja, tem todo e linguagem cria realidade, obviamente. O que está acontecendo nos últimos 20 anos, e agora está acontecendo com mais velocidade, é que as organizações se globalizaram, os problemas ficaram globais, os problemas ficaram complexos. E aí muita gente começou a estudar de novo gestão, só que a partir de um outro paradigma, que é o paradigma da complexidade. As ciências da complexidade, elas são novas, são recentes, né? O Instituto Santa Fé, Pigrogini, tem aí 35 anos, então a complexidade como ciência é nova e está sendo aplicada cada vez mais em muitas áreas, e a organização é uma delas. Quando você começa a entender a organização como um sistema complexo e não como um sistema fechado e linear, você cria toda uma outra implicação para a forma de gerir, né? E o que era planejamento e controle vira fluxo, né? Gestão tem a ver com fluxo, e as pessoas em relação em fluxo, que produz incerteza e emergência. Com base nisso, e aí por isso que a gente está falando em ágil, que a gente está falando em protótipo, em beta permanente, em propósito, porque na realidade as organizações não estão indo porque elas acham legal, elas estão indo porque é absolutamente necessário. As organizações que não mudarem o jeito de gerir, elas vão morrer. Na linguagem do Nicolas Taleb, serão organizações frágeis que vão colapsar muito fácil. E aí, eu estou dando uma resposta longa para chegar no erro, né? Uma das características de complexidade, em complexidade, os principais temas em organização que produzem valor, não tem a ver com planejamento e controle. Temas como identidade, que a Estela falou, marca, cultura, estratégia, liderança, são todos temas que são da natureza de complexidade. E, portanto, eles não têm um certo e errado, não tem uma decisão que seja certa e errada. O que você precisa é construir hipóteses, e essas hipóteses precisam ser testadas e prototipadas, num conceito safe to fail. Acho que
não lembro quem falou aqui acho, na história de medicina, né, que é, como é que você erra sem matar o paciente? Acho que foi você mesmo que falou, Felipe. E essa ideia do safe to fail, ela é fundamental porque, em complexidade, o que você precisa é ter cognição distribuída pelo sistema, criar hipóteses, e essas hipóteses precisam virar protótipos. E aí, esses protótipos precisam ser espalhados pela empresa. E aí, tanto os protótipos que dão certo quanto os que dão errado, eles estão certos, porque eles estão informando o que tem mais tração no sistema, ou para usar uma linguagem de complexidade, onde é que existem atratores que permitem eu fazer mais de uma coisa e menos de outra, para mover o centro de gravidade de onde vai a organização. Então, coibir erro tem muito a ver com a ideia de planejamento e controle, erro tem a ver com não conformidade. Nesta linguagem que a gente está falando de complexidade, a gente está falando de um processo de aprendizagem contínua num sistema aberto que é tocado por humanos e por seres humanos. Por isso que o tema de propósito e de vulnerabilidade e segurança psicológica ganha um impacto grande, porque a gente não precisa mais da pessoa como recurso e só o mental dela, a gente precisa da pessoa como um todo predisposta a estar em relação e a construir containers de relação, que nesse ambiente de segurança é onde você consegue prototipar. Então, de novo, desculpa, foi uma resposta longa, mas é que esse não é um tema simples de organização e não é simplista. Verdade, Marcelo. Caio, quer considerar alguma coisa? Eu posso trazer alguns pontos aqui, porque eu acho que, cara, Felipe, a tolerância ao erro é um negócio que praticamente não existe na sociedade brasileira, muito menos no processo educacional, e quem mais está aderindo a essa ideia de erro como aprendizagem são as organizações, de fato, principalmente depois do movimento da startup enxuta, né? O Eric Ries fala muito do MVP, que o MVP, na verdade, é aprender baseado no erro. Ele diz que não tem outro jeito de aprender e de lançar um produto foda, incrível, se você não tiver iterações e erros e aprender com esses erros. Não existe um produto de sucesso que chegou do nada, disruptivo e tal. E o processo de educação segue a mesma lógica. A gente precisa ter tolerância ao erro. Na verdade, o erro tem que ser estimulado. Não é só ser tolerante ao erro. Tem que ser estimulado a errar, ralar o joelho ali. Porque dentro daquele pilar que eu trouxe, que eu acredito como sendo as habilidades mais importantes para navegar hoje, a gente precisa de criatividade e autossuficiência, autonomia, na verdade. E para a gente ser criativo, a gente precisa ser autônomo para poder tomar as nossas decisões, errar, aprender com esse erro e começar tudo de novo. Lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, eles são um pouquinho mais avançados em relação à tolerância ao erro do que a gente, Os empreendedores lá, quando vão levantar capital, os grandes fundos, eles tendem a te perguntar e querer saber quantas vezes você já errou, quantas vezes você já quebrou. Porque se você não quebrou nenhuma vez, já diz, esse cara aí, não quebrou ainda, então ele... Chance é grande. A chance dele quebrar agora é muito grande, porque ele vai quebrar eventualmente. O cara que é só sucesso, esse cara não aprendeu muita coisa. Volta aqui quando você quebrar a primeira empresa. Aqui no Brasil existem muitos investidores dentro dessa visão, mas a maioria foge se você quebrou a empresa. Que, na verdade, isso, na verdade, te mostra muito mais... O problema não é você ter quebrado a empresa ou não, o que você aprendeu quando você quebrou a empresa, E no processo de aprendizagem é a mesma coisa. A gente está no nosso DNA, O erro está no nosso DNA. A vida evoluiu, tem sapos que têm uma cor super colorida e eles imitam um certo tipo de espécie que é venenosa. E evoluiu desse jeito porque os predadores
aprenderam comendo as espécies venenosas que sapos coloridos não são muito bons para você comer, então você evita. Então está no nosso DNA de ser humano, cara, o erro faz parte, ele tem que ser não só aceito, mas estimulado. Bem, assim como os conflitos, né, Caio, e os obstáculos. Maria Angélica, vem para a roda, porque assim, ó, não sei você, mas eu tô curiosa para saber dessa bota, e eu acho que tu vai ter uma pergunta sobre isso, mas talvez esteja enganada. Vai lá, Maria Angélica. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né? Mas eu posso te dizer, Estela, que desde ontem eu estou olhando para dentro, né? E muitos questionamentos estão surgindo e olha o que a gente foi fazer, né? Olha o que a gente está fazendo. Então, assim, a cada pessoa que vai falando, mais olhando para dentro eu estou, né? Tanto o Caio, o Marcelo hoje, né? Brilhante as explanações de vocês. Eu também tenho um pequeno de 8 anos, né? Então, hoje, tipo assim, eu sou de uma geração X, estou convivendo com essa geração alfa, né? Que questiona muito mais, né? No momento que tu manda estudar, por exemplo, uma tabuada, ele vai te questionar para quê? E hoje ele tem toda uma lógica. Então, o meu filho também quer ser engenheiro, né? Então, eu fico assim, com 8 anos ele diz essas coisas, mas a gente fica pensando, né? O que o Marcelo falou, a gente está sempre muito com a função da espiritualidade, da empatia, né? E o que a gente transmite para as crianças, né, hoje, para que ele seja um adulto bem resolvido, que ele tenha empatia ao outro, que ele consiga a valorizar o dinheiro, né? A ter esse valor e saber o quanto, né, ele vale para ti e para o outro. Então, eu sou aquela que estudou da geração X para fazer concurso público. Então, eu me formei em 94, em setembro, em dezembro eu era funcionária pública federal. Com o passar do ano, eu aprendi que a gente tem que viver o hoje, né? A gente tem que saber, e que dentro da crise a gente se recria, e isso é bom tu sair da tua zona de conforto. Se não fosse isso, eu sempre seria funcionária pública, e resolvi investir em ser autônoma, em criar mais cuidar. E aí eu já começo a pensar também no Caio, no Marcelo, qual é o meu propósito, qual é a minha meta, qual é o meu objetivo, né? Com certeza a bota para mim é muito importante, porque o meu propósito, eu sempre digo que a mais cuidar é cuidar da pessoa que você mais ama, né? No momento que a pessoa está em sofrimento, eu quero estar lá, esse é meu propósito, né? Eu fiquei anotando várias coisas das falas de vocês, né? Então, assim, ó, primeiramente, muito obrigada por vocês estarem abrindo esse meu mundo interno, a que eu faça que o meu mundo, né, se modifique a partir das coisas que eu mais quero para mim e para os outros. Para o Caio, realmente, eu digo assim, ó, hoje, mundialmente, as pessoas estão deixando de se cuidar. Então, por isso que as doenças crônicas não transmissíveis estão cada vez aumentando mais e matando mais gente. E uma busca tua, né, hoje, com certeza, no mundo farmacêutico, né, da Novartis e outras, né, a luz azul, eu trabalho com laser terapia, né, então a gente sabe o quanto que essa frequência de luz estimula processos, né, no nosso organismo, né? O quanto a gente precisa, eu que trabalho com feridas, o quanto que a gente precisa trabalhar né? Ninguém fecha uma lesão sozinha e ninguém fecha uma lesão se a pessoa que precisa também não queira ser cuidada, porque ninguém cuida de quem não quer ser cuidado. Por mais que tu leve a informação, se ela não quiser, ela não vai receber o cuidado que a gente tem para proporcionar. Então, para o Caio, eu pergunto, então, né, como que esta tecnologia, nova tecnologia, pode chegar nas pessoas que mais precisam, né? Eu trabalho numa instituição 100% SUS e também trabalho com pacientes particulares. Então, como que a gente tem acesso a essa tecnologia? E para o Marcelo, né, dentro dessa função que a gente... Eu digo não ver o amanhã, eu vejo o meu construir o meu hoje, porque o meu hoje, ele é embasado em muitas coisas que eu trouxe dos meus antepassados, dessas gerações atrás, que hoje a gente está aprendendo
que a gente precisa conhecer a nossa família, precisa conhecer a nossa origem, né? E eu estou tentando me curar de algumas coisas para que a geração do meu filho seja uma geração de cura. Então, muito obrigado por vocês estarem fazendo eu abrir a minha mente, né? Vendo que Pelotas tem assim um grande potencial, né? Acho que o UNA não tem que ser uma vez só, a gente tem que fazer mais eventos para pensar, né? Para a gente abrir, porque a gente ainda é muito materialista, muita razão, muito ser e ter. Então, eu acho que a gente está começando essa espiritualidade, né, de começar a se entender, de tentar se conhecer, saber por que a gente age assim, porque a gente tem alguém atrás de nós que nos fez a nossa história. E como que daqui para frente eu posso ajudar a geração do meu filho a ter uma história diferente, ou pelo menos mais em abrangência com o outro, com empatia ao outro. Muito obrigado por estar aqui. Bom, acho que eu posso falar então, finalmente, do nosso produto, né? Bom, a B1 é a empresa, a gente constituiu a empresa em 2016, né? Depois da transformação da pesquisa científica em empresa, em negócio de fato. E, bom, desde então tem sido um trabalho de validação da tecnologia, captação de investimento para bancar tudo, né? E parcerias para viabilizar o negócio, porque a gente precisa do pessoal, os profissionais da área de saúde, para fazer as validações, para ajudar a gente no desenvolvimento, no aperfeiçoamento da tecnologia. A gente precisa de um processo de parceiros para ajudar a gente no processo regulatório, Anvisa, que é altamente complexo e burocrático, e é um produto físico, é um hardware. Então a gente precisa fabricar, né? A gente precisa ter o projeto, fabricar, enfim. Hoje a B1 está já na reta final, a gente está no final do registro Anvisa, que deve ser concedido entre janeiro e março de 2021, daqui a pouco. Tem sido um processo bem longo. A gente já realizou as validações, ensaio clínico com pacientes diabéticos, feridas abertas lá há meses ou às vezes anos, com processo de infecção, às vezes necrose. Eu posso compartilhar minha tela e mostrar, porque senão eu fico só falando, né, do equipamento. Então, bora lá, eu vou pedir para a Jo te liberar para que tu possa fazer o compartilhamento tá bom, aí. Bom, tá. Liberado, vai lá. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Tá. O nosso equipamento foi batizado de Isis, em alusão e homenagem à deusa egípcia da saúde, também ligada à vida e tal. Também seguindo, confesso, um pouquinho da moda, que agora é Alexa, Siri, Cortana, por que não Isis, né? E parece uma bota, de fato, mas a ideia é o seguinte, é um equipamento super fácil de usar, a configuração ela é muito simples e a gente deixa aberto para o usuário que no fim das contas é o profissional de saúde, não o paciente, né? É o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, que vai manusear. O conceito é o seguinte, termina chamando de bota, né? Pelo formato, você abre essa tampa da frente, então tem aqui uma imagem do protótipo real. Você destaca essa parte da frente e você calça o equipamento. Você coloca o teu pé lá dentro e você calça. O tratamento dura 50 minutos, 3 vezes por semana e pronto. Feridas já instaladas com meses ou anos já abertas, a gente consegue, entre 6 e 13 semanas, dependendo da complexidade, fechar completamente essa ferida, promover a angiogênese, a gente reverte quadros de infecção bacteriana,
através de um comprimento de onda que está ali na faixa do azul e tem um efeito bactericida bacteriostático. E a gente controla o efeito inflamatório também. A gente controla os macrófagos ali e consegue controlar o processo inflamatório. E aí tudo isso culmina no fechamento dessa ferida. Mas o equipamento também pode ser usado com a tampa de forma independente para fazer aplicação em qualquer outra parte do corpo que se queira. Esse formato dele com a base arredondada, ele foi pensado para ser um João Bobo. Sabe, aqueles de criança que você bate e ele volta? Então essa parte de baixo ela é bem mais pesada e isso ajuda na usabilidade, né? Então uma vez que você coloca o teu pé lá dentro, você está com a ísis calçada, você pode relaxar o teu pé e ela vai se acomodar ao movimento do teu pé de forma livre, sempre tentando fazer uma leve resistência para voltar para a posição vertical. Então ela não vai ficar caindo, sabe? Ela vai se acomodar e se adaptar ao teu movimento e à tua anatomia ali, do teu pé ou mão, qualquer membro que se coloque. A gente foca em pé diabético, porque dentro do universo de feridas de difícil cicatrização é o problema mais casca-grossa, e aí a gente resolveu focar nesse problema, porque hoje existem mais de 500 milhão de diabéticos no mundo, 100 milhões deles sofrendo de pé diabético, e não existe um tratamento realmente focado para pé diabético. Existem soluções alternativas, paliativas ali, mas são poucos os tratamentos realmente dedicados a pé diabético, né? Tem ozonioterapia, pressão negativa, câmara hiperbárica, mas a eficácia é muito baixa. No nosso tratamento, a eficácia está ali na casa dos 95%, e a gente vai fazer um ensaio clínico fase 2 aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, com N bem maior. A gente vai tratar 54 pacientes. Acho que da literatura que a gente teve acesso científica, esse vai ser o maior estudo para pé diabético usando a fotobiomodulação do mundo. E é o que você falou. Vou interromper aqui o compartilhamento, voltar para... Não sei se estavam me vendo. Mas a fotobiomodulação, ela existe na verdade, existe há mais de 100 anos, né? Ela foi descoberta pelo Niels Feinstein, que foi um físico e médico dinamarquês, em 1880 e bolinha. Ele erradicou a lupus vulgaris, que era a tuberculose de pele, né? E era um problema mortal na época. Ele erradicou a doença no mundo usando luz solar. Na época não existia laser, LED, nem lâmpada halógena. Ele colocava um conjunto de lentes, colocava os pacientes deitados no quintal do consultório dele, e essas lentes filtravam e focavam os comprimentos de onda e erradicava a doença, que deixava as pessoas deformadas, causava amputação, era uma causa de morte altíssima. Ele erradicou usando luz, colocando literalmente os pacientes com a cara no sol. E ele ganhou o Nobel de Medicina em 1902 por causa disso, e a medicina começou a explorar muito o uso da luz, da fotobiomodulação. Diversas coisas foram sendo descobertas, diversas terapias para diversos tipos de tratamentos. E aí o que acontece? Como eu disse, não existia lá em meados do século XX, né, 1900, 1900 e pouquinho, não existia LEDs nem lasers. Então, o máximo que eles conseguiam era construir uma lâmpada de arco carbono gigante, que era cara e altamente ineficiente. E aí, em 1928, o Alexander Fleming desenvolveu a penicilina. Ele descobriu, na verdade, por acaso, a penicilina, né? Na observação da placa de Petri com penicillium notato, ele viu que não crescia fungo não crescia bactéria ao redor daquele fungo. E aí veio um processo industrial, encapsulou a penicilina, né? Isolou a penicilina, e aí, cara, com um vidrinho de penicilina, que é facilmente transportável, você injeta tal,
isso não é que desbancou, mas não fazia, era uma concorrência desleal, né, com a fotobiomodulação, que não tinham tecnologias para irradiar a luz. Então, a medicina entrou nessa nova era de medicamentos químicos, que é a era que a gente ainda está inserido hoje. Tudo é químico, né? Todos os tratamentos são químicos. E o que está acontecendo hoje, Angélica, é que com o desenvolvimento de novas tecnologias, microchips e micro-LEDs e lasers altamente eficazes, baratos e tal, a fotobiomodulação começou a ganhar vez de novo, porque são tratamentos não invasivos, praticamente sem efeito colateral, extremamente baratos e locais, né? Então, fotobiomodulação se aplica localmente versus uma droga química que você ingere e ela é digerida e vai para o teu corpo inteiro, não só naquele lugar que precisa ser tratado. Então, o mundo está olhando para a fotobiomodulação com novos olhos, e eu brinco que é meio como a Bioana, como a Tesla Motors, que a tecnologia do motor elétrico, ela também tem, sei lá, 200 anos, o motor elétrico, ela é muito anterior ao motor a combustão, muito mais eficiente, muito mais barata. Só que na época que inventaram o motor elétrico, não tinha bateria. E aí era muito mais fácil você encher o tanque com petróleo e derivados do que você ter uma bateria de chumbo gigante, cara e pesada. E aí hoje, com a evolução das baterias de lítio e tal para os celulares e notebooks, o que a Tesla fez não foi inventar o motor elétrico ou o carro elétrico. Foi dizer, cara, olha a tecnologia do motor elétrico, vamos pegar a tecnologia das baterias e aliar e desenvolver um negócio que já devia ter sido desenvolvido há muito tempo. E o que a Bioana se propõe a fazer é isso. Dizer, gente, para tudo. Por que a gente está preso nessa forma de pensar saúde ancestral se a gente pode pegar outros conhecimentos e usar beber das tecnologias que a gente tem hoje. Então, enfim, isso é um apanhado geral. E tomara que isso realmente seja mais acessível, como você falou, né, Caio? Porque se a expectativa que seja de uma forma de produção mais barata, como a Maria Angélica trouxe, que isso possa ser disponibilizado para mais pessoas. Gente, nosso tempo já passou, já são quase 8h10 da noite, a gente teria assunto para ficar aqui até amanhã, e aí eu queria que a gente trouxesse, quem está com muita vontade de fazer uma última pergunta aí para o Marcelo, bem CCC, clara, concisa e conclusiva, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Então, vai lá, Renata. Apertou o botão antes, né? Peraí, vai lá. Eu queria perguntar para o Marcelo se ele pudesse falar um pouquinho sobre essa mudança de vida dele, essa questão assim que eu acho que tem a ver com dar significado à vida. Eu queria que ele falasse sobre a Xi. CCCs. O Marcelo vai ter esse desafio agora, né? Rápido. Fazer rápido, porque né, é difícil. Mas eu posso falar duas coisas. Primeiro, a Xi começou há 19 anos atrás, 20 anos atrás, quando a minha inquietação por viver por um propósito, quando eu fui trabalhar para a GP, fui presidente pela primeira vez com 29 anos, começou a me inquietar, e essa reflexão do propósito veio acompanhada de dor, porque eu não acredito em propósito que não vem com um certo nível de desconforto, e essa paixão e a ideia de como a transformação humana pode levar à transformação da sociedade. E há 5 anos eu saí da vida executiva, deixei minha última posição como executivo, e aí a Xi começou a se desenvolver, e nos últimos 2 anos, mais fortemente, com essa ideia de ser um ecossistema, é menos uma empresa e mais um movimento que, por acaso, tem uma empresa junto. E a gente tem 2 olhares, um para formação e desenvolvimento. Então, a gente tem um programa que a gente chama de certificação, mas é um programa de 15 meses,
onde as pessoas passam por um processo profundo de transformação, e a gente acredita muito que a gente consegue transmitir o que a gente corporifica. Então, e aí, como efeito colateral, cada grupo tem 30 pessoas, mais ou menos, acabam criando um nível de vínculo, né? Eu não sei como é que chama aí no Sul, mas aqui em São Paulo, quando a gente brincava de pega-pega, e você não podia ser pego, você ia para o Pix, né? Então, essa ideia de viver em comunidade é um Pix, é um lugar que você descansa em comunidade. A gente está indo para a 6ª turma agora e seremos aí quase 200 pessoas que compartilham visão de mundo, método, abordagem, e aí trabalhando com organizações com esse olhar de transformação. Então, eu tenho clientes desde empresas como as do Caio, eu trabalho com a Google, com Google Campus, trabalho com algumas empresas bem inovadoras, até grandes famílias empresárias que têm o desafio de fazer sucessão. Eu vi a Maria Angélica ali, pela linguagem dela, ela deve conhecer os trabalhos de constelações familiares e organizacionais, que é uma das formações que eu tenho, que informam o meu trabalho. Então, enfim, de forma rápida é isso. Querido, muito obrigada. A gente realmente poderia estender muito essa conversa hoje, porque a gente está olhando para todas as dimensões dos seres humanos, né? A gente veio de um lugar que é tecnologia ou de organizações, a gente entrou na educação, a gente entrou no eu, a gente entrou no sentir, e todo mundo se conecta com essa vontade de se encontrar com o seu propósito, que são as questões fundamentais dos seres humanos, que fizeram com que a humanidade chegasse onde chegou e que nos mobilizam. E num certo momento das nossas vidas, nos mobilizam a ponto de quase nos paralisar antes que a gente possa dar o próximo passo. Então, todas essas conversas, elas vieram justamente por isso, né? Nada mais pode existir simplesmente pelo fato de existir. A gente está e é em relação com os outros o tempo todo. E eu queria fazer um agradecimento muito especial à Idealiza, essa empresa incrível que tem, sim, esse propósito de construir espaços para que as pessoas possam conviver, e que trouxe para a cidade de Pelotas, muito antes da cidade começar a sentir as dores mais profundas de um crescimento desordenado, a possibilidade de olhar para uma forma de coexistir, de conviver de uma maneira diferente. E a partir disso, de um espaço geográfico, está trazendo debates que falam do nosso espaço interior, para que a gente possa ser melhor, né? Para poder coexistir com os seres humanos e as pessoas que estão na nossa volta. Então, por isso que o conceito do parque é mude que o mundo muda, né? Então, nós temos um espaço aberto, precisamos coexistir, conviver, e quero agradecer muito, então, ao Lucas, o Fabiano Demarco, o André, o Ricardo Costa, da Idealiza, por possibilitarem esse encontro. Sim, a gente gostaria que houvessem mais Una Talks, né? Mas a gente está aqui na batalha, realizando um melhor do que o outro. Esse ano a gente já teve a possibilidade de falar com 8 palestrantes diferentes. Quero agradecer muito a vocês, cada um dos debatedores, Renato, Felipe, Saskia, Maria Angélica, Renata, obrigado pelo sim, obrigado por terem aceitado estar aqui com a gente. Eu espero que essa conversa só esteja iniciando hoje, que a gente possa ir adiante. E Marcelo, Cardoso e Caio, foi um prazer a nossa jornada juntos. E eu queria que vocês abrissem novamente o microfone, já que a gente falou tanto em ser, né, e sentir. Como é que vocês estão se sentindo hoje, depois dessas conversas? Provocado. Eu me sinto bem relaxado, acolhido. Eu queria agradecer o acolhimento e o carinho de vocês. E tem essa sensação, é sempre bom, essa que eu estava falando de Pix, quando você pode compartilhar coisas de um mesmo lugar e que tem escuta e, ao mesmo tempo, tem a sensação de estar numa jornada junto. Então, a sensação de sentir bem positivo e bem entusiasmado. Obrigada, Marcelo. É bem isso, né, Estela? Provocado, instigado e energizado para continuar o caminho, né? Bem, obrigada, Renato.
Eu estou sentindo que não deveria terminar a gente, porque são muitas questões, às vezes, internas, né? Então, eu acho que a partir de agora eu vou dormir com a pergunta, né? Qual é o meu sentido da minha existência e o quanto eu posso me apropriar dessa energia do dinheiro. Então, são questões que eu vou levar para pensar durante alguns dias. E convidar, né, o Caio, quem sabe nós, Universidade Federal de Pelotas, também sejamos grandes parceiros, né, na busca da comprovação científica, né, do uso do teu produto. Então, em nome da Mais Cuidar e do grupo de pele do Hospital Escola, com certeza a Saskia tem inúmeros pacientes com neuropatia diabética. E muito obrigado mais uma vez, né, por estar nesse grupo, né, fazendo com que a gente, cada vez mais, a gente abra o nosso olhar, tanto interno quanto externo. Muito obrigada. Obrigada, querida. Também espero poder reencontrar o Caio em mais conversas e poder utilizar o produto dele, né? Achei muito interessante, muito bom. Espero que venha num valor bom também para a gente poder utilizar para todo mundo. Agradeço o convite. Gostei muito, também estou cheia de questões internas aqui, batendo na minha cabeça, também vou dormir me questionando. Obrigada, pessoal. Boa. Vai lá, Renata. Eu estou me sentindo... vai lá, tem Caio. ordem? Desculpa. Não, querida, é só porque eu achei que ela ia falar e eu chamei ela, mas vai lá. Tá. Bom, Saskia e Maria Angélica, estou à disposição, por favor, vamos conversar, super, vai ser muito, muito legal, muito importante, tenho muito interesse sim em fazer parcerias, conversar melhor com vocês, entender a linha de trabalho de vocês, como é que a gente poderia fazer alguma coisa, e eu me sinto feliz, eu estou feliz com o convite, eu estou feliz com a conversa, e eu estou feliz, na verdade, por, no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, ver que existem espaços como esse, onde a gente consegue conversar coisas do coração e sobre propósito. Show, querida, obrigada. Renata? Eu queria agradecer também o convite e eu saio bem contente porque eu já acompanhei os outros 2 primeiros Unatox e a gente sempre sai muito mexida e eu acho muito bom, muito legal ver que a gente faz parte de um grupo de pessoas que estão com esse propósito de mudar o mundo, não aceitando as coisas que vêm na caixinha, e a gente se questiona muito, e é muito legal ver que a gente não está sozinho, que a gente tem um grupo que está com a gente. E achei maravilhoso ouvir o Marcelo e o Caio, eu dei uma furungadinha dentro do pouco tempo que a gente tem nas coisas que eles andam fazendo por aí. Então, é muito bom. Ontem foi maravilhoso também, e a gente queria estar em todas as salas ao mesmo tempo e continuar falando até mais tarde. Mas obrigada, Estela. Reconheço muito assim as iniciativas da Idealiza, agradeço muito ao Fabiano e a todos por essas iniciativas tão legais. Um espaço para a gente se encontrar, né, Renata? E muito a gente bom. Não se sentir só. Muito bom. Vai lá, Felipe. Obrigada, querido. Bom, eu fico muito grato pelo convite, gosto muito de participar sempre. Muito obrigado, Stella, por chamar a gente para participar. E acho que, principalmente para mim, que sou, começando nessa trajetória, começando essa jornada, poder ouvir da experiência dos outros é uma das coisas que mais me ensina, assim, porque eu ainda tenho toda uma experiência para passar, coisas para aprender, e poder ver um pouco da visão de outras pessoas me faz não ter essa visão tão fechada que eu acho que a minha geração acaba tendo, assim, sabe? Um foco muito claro, muito fechado e sem olhar para os lados, assim, e entender todas as posições de vocês, todas as visões e coisas que vocês já passaram acrescenta muito para mim. Então, muito obrigado mesmo. Queridos, olha que delícia é a gente promover esse espaço tão diverso, né? Para a gente se reconectar. Vai lá, Renato. Queria dizer para o Felipe, eu estou à disposição dele para conversar quando ele quiser, tá?
Aí, ó, adoro! Ótimo, muito obrigado, Renato. Vou entrar em contato, sim. Gente, muito obrigada mais uma vez. A gente saio daqui hoje com a certeza que estou muito diferente da maneira como eu entrei. E que esse processo foi tão lindo quanto o resultado final e que essa conversa não encerra aqui hoje. Então, quem está nos assistindo, esse bate-papo vai ficar disponível também depois no YouTube da Idealiza, assim como as conversas de hoje. Gente, muito obrigada. Que a gente mantenha essas conexões em todos os ambientes. Um beijo. Beijo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. É.